Com TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, bom dia para você. Agora, 10 horas e 14 minutos, estamos iniciando mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Estamos já, de certa forma, todos dentro, né, de um clima natalino. Afinal de contas, estamos muito próximo aí da grandiosa noite de Natal. Hoje, dia 22, amanhã, dia 23 e depois da manhã, já dia 24, véspera do Natal. Aqui em Caxias do Sul, temperatura nesse exato momento marcando 20 graus, depois de um amanhecer um pouco atípico para a nossa estação verão que estamos vivenciando, temperaturas que ficaram abaixo da casa dos 15 graus no amanhecer desta terça-feira. A partir de agora, o convite especial para você ficar junto com a gente, acompanhando mais uma de nossas movimentações, mais um de nossos programas. E vamos agora para mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Ok, tudo de bom para você nesta manhã de terça-feira. Estamos chegando aí, tecnicamente, né, a 8 dias de, praticamente 8, 9 dias de encerrarmos esse ano de 2020. Está chegando 2021. Estamos indo à frente, estamos entrando na década e avançando dentro de mais uma década com muitas questões ainda a serem analisadas e observadas. Esse ano de 2020 é o ano que sacudiu o mundo e fez estragos, né? Mudou vidas, direcionou nações, direcionou estados, povos, etnias, fez um estrago tremendo, né? Esse ano de 2020. Muitos livros ainda serão escritos e o futuro vai olhar para este 2020 e vai ter muitas histórias a serem contadas. Os livros de história estão sendo reescritos a partir desse 2020, trazendo um divisor muito profundo. Assim como antigamente, no período, né, daquela pandemia, né, a gripe espanhola também trouxe um grande divisor de águas para a população mundial à época, também traz um período, né, de mudanças muito profundas e significativas. Gerações estão sendo marcadas e gerações passam a ter uma grandiosa marca. O que o futuro dirá, né, sobre tudo isso é que fomos lutadores, batalhadores, e vai trazer um pouco, né, de informações sobre a saga, mais uma vez, do código genético humano, fazendo de tudo para sobreviver às cargas virais que vêm e muitas vezes trazem estragos, incontáveis e lesões permanentes em todos nós. Vamos ter que aprender a administrar, conviver, combater, dividir espaço neste mundo com esse vírus letal e mortal. Mais uma cepa para as grandes cepas de vírus que já vêm, que ainda muitos deles não têm sequer solução por parte da ciência. Estamos falando do HIV, estamos falando do câncer, estamos falando até mesmo da própria gripe, né? A gripe ainda não há cura. De todos esses largos anos ainda não há uma cura definitiva. E ela vem, ataca-nos o nosso organismo, faz seus estragos, parte, né? E assim nós vamos vivendo. Agora chegamos ao nível de uma, por assim dizer, epidemia incontrolável, que passou por fronteiras, já atingiu até os polos, né? Já há registro até mesmo da Antártida e também do Polo Norte já estarem, né, aí com pessoas contaminadas com a Covid-19. Um vírus que não quer saber de efeitos climáticos. Tanto faz se é verão, tanto faz se é frio, tanto faz se temperaturas estão amenas, se o ar é úmido, se o ar é seco, lá está ele. Que coisa, hein? Mas nós vamos vencer, somos vencedores desde a concepção, desde o nosso nascimento.
Deixa eu passar a palavra para ele, Miguel Brambila, que chega em nossa programação também para prestar sua saudação, suas análises, né? E eu acho que cabe também, né, Miguel Brambila, um pensamento um pouco mais carregado de espírito natalino, porque afinal de contas nós estamos também bem próximos aí de uma data que marca o Natal. Nós estamos hoje pela manhã dentro do Bitcom, bom dia, comentando, Miguel, e também a nossa audiência, comentando que não é Natal de comemoração, mas é um Natal de celebração, celebrar a vida, o amor às pessoas que estão junto contigo e, claro, também uma prece por aqueles que partiram, aqueles que tombaram ao longo deste ano. Miguel Brambila, lhe cumprimento nesta manhã de terça-feira, seja bem-vindo à nossa programação, prazer imenso estar dividindo mais uma vez a bancada do Sabe Caxias ao teu lado, meu irmão. Obrigado, Edinho. Bom dia a todos, telespectadores, telespectadoras, amigos, amigas, Sabe Caxias Bitcom TV. Você, na sua característica de contagem de tempo, eu lembro de março, Edinho, quando começamos em seguida as nossas transmissões via home office com o senhor Wilson. E você dizia, falta uma semana para acabar o mês, faltam 15 dias, estamos na segunda quinzena e o tempo passa realmente muito rapidamente. E nesta leitura apocalíptica que você faz, eu tenho certeza que é com o objetivo de nós fazermos a releitura positiva do aprendizado que se está tendo. Aí a pessoa um pouco mais revoltada vai dizer, mas o que se tira de uma pandemia de positivo, né? Além do medo, além do desespero das pessoas, além do negacionismo? Muitas coisas se aprende. Muitas coisas se aprende com a dor, com o sofrimento. Primeiro, a nossa fragilidade, né? Vamos filosofar um pouquinho, Edinho. A nossa fragilidade humana, ela é inerente à condição humana, que muitas pessoas perdem o contato com esta fragilidade humana quando se protegem com um poder que consideram infinito, com a questão material que consideram infinita, com a supremacia sobre o outro, a falta de empatia com o semelhante que consideram desnecessária. Tudo isso, quando estamos diante da morte, da doença, da dor, que é natural, não é somente na pandemia que se adoece, que se morre e que se perde o contato imediato com familiares, que na visão de religiosos, não somente espíritas, né, todos os religiosos, católicos e cristãos, acreditam na vida após a morte. Não é? Você sabe muito bem, e todos que estão nos bancos escolares, das catequeses, ou estudando a história de Jesus Cristo, que ele falava justamente sobre isso, da vida após a morte. E a relação que se tem com isso, é claro que muda um pouco em cada religião. Até mesmo as religiões não cristãs acreditam na continuidade da vida. Então, nós temos que aprender o significado das coisas diante desta fragilidade que nós estamos vivendo, ameaçados por este micro-organismo, o quanto as nossas estruturas sociais estavam fragilizadas. Por exemplo, até nos polos, o coronavírus já chegou. E aí você me lembra uma informação de que os ursos polares estão morrendo afogados nos polos por causa do derretimento, porque eles mergulham no mar para pescar e normalmente pulam numa outra geleira, porque eles não são aquáticos, né? Eles são mamíferos. E o que está acontecendo é que eles não encontram, né, por causa do degelo, uma geleira para poder se apoiar até voltarem à terra firme e morrem afogados. Mas o que me interessa o urso polar? Ele interessa tanto quanto a onça pintada, tanto quanto a floresta amazônica, tanto quanto o Pantanal. É um ecossistema mundial, cada vez mais interligado. Isso já há muito tempo já deveria ter sido percebido pela população. Os protocolos internacionais de redução da poluição, a necessidade de reflorestamento, os cuidados que você tem com um cão de rua, que é um animal irracional, ou com os seus animais domésticos, ele é tão importante quanto os cuidados que você tem para consigo mesmo. Tudo isso demonstrou, portanto, Edinho,
essa pandemia da era moderna, do século XXI, que em tempo recorde se conseguiu aí avançar, mais de 2 milhões de pessoas já estão vacinadas, a contraindicação disso é muito pouca, é natural de outras vacinas, se descobriu pelo esforço concentrado uma tecnologia nova, o que vai nos reduzir em tempo maior de pesquisa nas futuras possíveis pandemias, ou não pandemias, mas surgimento de novos vírus, a questão de proteção. Então, só o peru, como disse a época de Natal, morre na véspera. A não ser os descuidados que se expuseram de propósito ao vírus quando conheceram os perigos, quem morreu sem saber que ele existia, haveria aí alguma questão de destino, religiosamente falando. Quem se coloca na condição de exposição, falando civilmente, né, está, além de estar se expondo ao risco da roleta russa ao suicídio, está cometendo um crime, né, de transmissão de pandemia e de falta de civilidade. E veja o quanto, então, nós temos que avançar o que temos dito neste programa, na questão cultural, na questão das relações humanas e nas questões cristãs, todas essas que fazem parte de todos os compêndios, cabedais, filosóficos e religiosos de sempre, Edinho. É interessante essas observações, né, que você está fazendo. Acho que é um momento que nós temos que parar para realmente fazer depurações, né? Temos que parar e olhar como espectadores e tentar observar um pouco mais. Miguel Brambila, eu lembro-me que no início do ano muito se comentou e até mesmo nós aventamos por diversas vezes dentro desse programa da mudança da reforma íntima, né? A transformação social e espiritual, a transformação íntima de cada um de nós. Será que a humanidade conseguiu avançar um pouquinho nesse sentido, Miguel, nas suas observações? Sim, avança. A humanidade, ela tem origem divina, na minha opinião. Eu não sou ateu, não sou agnóstico, acho que Deus é uma personalidade, é um ser, é uma energia. E ele demonstra, pela capacidade de criação do universo, da vida, da ordem da vida, que os cientistas pasmem todos os dias, a cada nova descoberta, nós teremos aí novas civilizações em breve sendo descobertas. Isso é uma questão que não é profética, é uma questão matemática de que num universo com tantos bilhões de estrelas e de galáxias, achar que nossa consciência é única no universo é um grande obscurantismo, né? Uma grande obscuridade, porque nós já passamos essas épocas que achamos que do homocentrismo, do heliocentrismo, né, do antropocentrismo, de achar que a Terra, o homem é o Sol. Nós vamos indo, daqui a pouco achamos que a Via Láctea, daqui a pouco já não sabemos mais aonde está o centro, né? Mas aí, como nós estamos falando de Jesus Cristo, Jesus dizia, cada um é o seu próprio templo. Você some isso com o despertar filosófico do ser e com o freio da consciência, porque o que nos diferencia não é somente a lei humana, como temos dito aqui, não há Estado. Quando eu digo Estado, eu digo instituição de Estado, né? Seja municipal, estadual, federal, que fiscalize o mau comportamento ou o bom comportamento da consciência das pessoas. Isso está relacionado ao ser interior, à consciência, que tem o seu próprio freio de civilidade. Então nós estamos sim avançando, mesmo que aparentemente com certa lentidão, porque o nosso ponto de vista é muito imediatista, não é? Em um ano nós tivemos aí muitas perdas e não é possível minimizar. No Brasil já estamos a 185 mil vidas, né? Eu não digo perdidas, mas transformadas, né? Onde algumas desencarnariam de qualquer forma, seja com pandemia, seja sem pandemia, outras houve um processo de aceleramento, mas todos nós vamos um dia, ninguém vai ficar para semente, como dizia a minha avó, nós vamos partir, né, para outra direção de existência, e ninguém quer aniquilar-se, Adinho. O nada não existe. É preciso transmitir isso com convicção para as pessoas. Os religiosos são os mais importantes do que os políticos neste período, de trazer paz de coração, de espírito e esperança para as pessoas. Não é o apocalipse final, não. Nós estamos vivendo um momento de provas, expiações, de transformação, mas que tudo, como eu disse, né? Você falou aí uma contextualização de tempo no início do programa. Estamos chegando ao final do ano de 2020, que você tem como hábito de comunicador fazer.
porque assim que o tempo passou, de março até aqui, ele vai continuar passando, e as transformações vão continuar ocorrendo. Então, o princípio cristão da filosofia, quem é cristão sabe, ajuda-te que o céu te ajudará. É buscar primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. E ele dizia que seu reino não era desse mundo, nos dando a certeza de que nós estamos aqui como passageiros deste plano. Então, se as pessoas continuam ainda subordinadas ao egoísmo, ao orgulho, à falta de empatia com o próximo, elas terão aí o seu quinhão de dor e sofrimento. Mas, porém, sabe-se que, pelo princípio da religiosidade espiritual, nenhuma ovelha perderá. Não há uma aniquilação espiritual. Até mesmo o pior dos seres terá a sua oportunidade de resgate, não é? Perfeito, 10h30, está aí então as análises, observações, quanto, né, por assim dizer, uma depuração do que nós podemos olhar para uma janela temporal e observar um pouco mais esse ano de 2020. E, Miguel Brambila, uma reflexão que você pode nos fazer a respeito das nossas crianças, né? As crianças passaram por um período bastante temerário, no sentido de não foram a escolas, né, ficaram dentro de suas casas, e muitas vezes pode ser que o vírus entre, né, pela porta, porque um dos adultos que são responsáveis por elas pode ser o agente que traga esse vírus, e nós precisamos agora empenharmos-nos, né, para trabalhar no despertamento intelectual do conhecimento dessas crianças que ficaram praticamente um ano letivo inteiro, né, com atividades estagnadas. Quem podia fazer home office fazia, a criançada teve que se reinventar nesse sentido, apesar que muitos já tinham uma afinidade tecnológica. Há também um pensamento de se fazer sobre isso, né, Miguel? Com certeza. A responsabilidade paterna e materna aumentou. Você veja que a pandemia estreitou os laços ou rompeu. Então, onde o caminho estava sendo construído com sabedoria, se teve a oportunidade, por exemplo, de maior tempo de convivência. E eu sou pai, referencio isso todos os dias, né? Um dos meus filhos é homem, então ele tem a sua vida própria e nós conversamos, e ele tem já a sua educação consolidada, infelizmente, né? É um bom cidadão. O que sempre disse para ele é que ele precisa se preocupar em ter uma religião e numa família, porque a solidão não é um bom caminho para ninguém, em qualquer época da vida. E é preciso saber, né, quem sou, de onde venho e para onde vou. Dependente da religião que ele tenha, eu não impus uma religião para ele. E a minha filha, que faz aniversário amanhã, inclusive, nós passamos a pandemia, eu e ela convivendo. Eu tenho dito aqui que se tivéssemos aí problemas de caráter, eu e ela, de relacionamento, de personalidade, nós estaríamos inimigos hoje. Porque nós passamos 10, 12 horas do dia juntos. Portanto, né, a responsabilidade paterna aumentou. Agora, tenho visto, Edinho, né, crianças na rua, sem a responsabilidade dos pais, crianças pequenas, em bairros, né, crianças jogando bola na rua, crianças que não vão à escola acharam, né, os pais que eram férias eternas, e pais também que passaram por um processo de deseducação que o Brasil passou, e que tiveram avós também que passaram por um processo de deseducação, que nós iríamos até os tempos do Brasil colônia, do descobrimento. O Brasil é um país que a educação não foi feita. Então nós temos gerações de pessoas, e eu não vou falar de forma pejorativa, mas com respeito, né? Porque o ignorante não é algo que você deva colocar como uma ofensa. Ignorante é quem ignora. Por exemplo, eu ignoro a teoria da relatividade, eu não sei. Eu sei que ela existe, eu sei alguns fundamentos. Agora você vai pedir para mim a forma da energia, da massa, né? É óbvio que nós somos ignorantes em muitas coisas, todos nós. Como disse o filósofo Sócrates, né? Não o jogador de futebol do Corinthians, mas o filósofo, né? 2.500 anos atrás, e isso estava consagrado no tempo de Delfos, né? Eu só sei que nada sei, ou seja, a nossa ignorância, ela é o que nos desperta para a curiosidade e para o progresso, como aconteceu com a questão do coronavírus, em tempo recorde. Na gripe espanhola, e há controvérsias, entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram. E havia muito menos gente, ou seja, o pânico era muito maior, não tinha a tecnologia que se tem hoje, muita gente, né, morreu nas ruas.
E foi, portanto, né, terrível. Se levou aí muito tempo para encontrar uma vacina e, na verdade, o que aconteceu naquele período foi a tal da imunização de rebanho, né? Contaminou todo mundo e morreu muita gente. O que não vai acontecer hoje porque nós temos um avanço tecnológico. Então temos que olhar de forma positiva. As crianças são a nossa esperança. Você tem que transmitir para as crianças também de si a esperança. Não colocar a responsabilidade sobre elas de que você está com medo que o mundo acabe. Então você não fez o seu trabalho filosófico, religioso, e precisa, né, se reinventar como ser, porque caso contrário nós somos pessoas psicologicamente doentes, Edinho. Até mesmo corroborando com um trecho da sua fala, que foi muito importante, teve um momento saiu uma matéria no jornal O Pioneiro, aqui de Caxias do Sul, naquele caderno que conta, né, traz fatos históricos, que no período da gripe espanhola circulou a gripe espanhola em Caxias do Sul. Inclusive há relatos, né, da época de pessoas que perderam suas vidas, pereceram, né, dentro de suas próprias casas. Como você disse, não tinha tecnologia. Hoje a gente um respirador salva a vida. Naquele tempo nem se entendia o que era um respirador, né? Então a tecnologia vem contribuir muito, realmente mesmo, para o avançar da humanidade e para o ponto onde até nós chegamos, né? E é graças a essa tecnologia, unido ao esforço da humanidade, que nós estamos agora trazendo essas vacinas, e não uma, né, diversas vacinas para poder auxiliar o nosso povo. Miguel Brambila, agora 10h35, a gente vai um breve espaço aqui na programação, já a gente está de volta. Vocês estão acompanhando mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcoin, nesse dia 22, estamos muito próximos, né, do período natalino. Nós vamos a um breve espaço e já em breve estaremos de volta com você, não sai daí. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. A Bioner tem tudo o que mais importa para o seu pet. Rações, acessórios, produtos de higiene e sanitários. Na Bioner você também encontra sementes, mudas, ferramentas, produtos coloniais. Bioner, compartilhe felicidade. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família no passeio pelas estradas.
Por isso mesmo, seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Ok, estamos de volta agora, 10 horas e 41, atualizando a temperatura para você que está acompanhando nossa programação. Hoje estamos ao vivo pela internet, através da nossa multiplataforma. Estamos no Facebook, no Twitter, também estamos no Facebook, para você levando mais uma de nossas programações. Aqui em Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, 21 graus a temperatura e o tempo aberto. Tempo aberto que proporcionou belíssimas imagens ontem, o pessoal tentando observar a tal estrela de Belém. Eu olhei para o céu a noite toda e não consegui localizar a posição da estrela de Belém, mas muitas pessoas viram, né? Muitas pessoas observaram, viram, fizeram registros fotográficos, inclusive aqui em Caxias do Sul. Tinha muitas pessoas postando imagens, né? Do registro, né? Das duas estrelas. Eu não consegui visualizar as estrelas, Miguel, ontem, e olha que eu procurei. Me disseram que seriam as duas estrelas mais brilhantes, mas as que eu vi da posição lá onde eu resido, lá não eram elas. Mas tudo bem, fica para daqui 800 anos poder acompanhar esse processo aí, Miguel. Era um poste, Edinho. Não é de duvidar, porque olha, eu tentei olhar para um lado, olhar para o outro e não consegui visualizar, mas tudo bem, né? Tem imagens aí. Eu tenho uns amigos. Inclusive foi transmitido ontem pelo YouTube ao vivo, né? Eu tenho uns amigos inomináveis que eles veem a estrela de Belém até hoje, todos os dias. Vê o disco voador. Esses aí são uma merda. Então, veio diversas estrelas. Parece filme, desenho animado, né? Miguel Brambila, o assunto agora é Rio de Janeiro, prefeito Crivella e os guardiões do Crivella. Inclusive diz que a promotoria fez os pedidos ao Ministério Público Federal para que houvesse uma intervenção, porque mesmo apesar de todas as investigações já estarem apontando em possíveis indícios de crime, diz que o prefeito não parava com as práticas, segundo, né, o Ministério Público, as práticas
práticas criminosas e delituosas dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. O que a gente pode comentar sobre isso, Miguel? Pois é, eu nem vou tentar uma imitação do Crivella, porque eu não sei fazer. Os humoristas fazem bem, né? Ele fala de um jeito assim, não é? Né? Como se ele tivesse com uma profunda carga, né, sobre os ombros e que, na verdade, não é real. Há muita gente que seguiu o pensamento do bispo Crivella, religiosamente. E isso, com respeito aos seguidores, precisa ser lastimado, não é? Nós falamos aí, até agora, de falsos cristos e falsos profetas que poderiam existir. Isso é apocalíptico, é bíblico, não é? Nós temos, na visão de muitos religiosos, em todas as áreas, né? Tem corrupção na Igreja Católica, tem corrupção no Espiritismo, tem corrupção na Igreja Evangélica. Então, isso religiosamente, para os seguidores inocentes, é muito triste. Para quem crê no pastoreio do bispo, ele é bispo, né? Assim como aquela que mandou matar o marido lá, né? A Flor de Lis, não é? E pelo menos está sendo acusada disso e não provou inocência ainda. É muito triste. Politicamente, é pior ainda. Eu não sei como o Rio de Janeiro consegue existir. Não é à toa também que o estado paralelo lá é o narcotráfico, não é? Porque só existe paz no Rio de Janeiro porque os traficantes não querem invadir as sociedades, não são o malandro que é malandro, né, como diz o Chico Buarque, não se atrapalha, né? Se você vê o bandidinho aí andando no meio da rua, esse aí não é malandro, esse aí é otário, e logo ele vai ser preso ou vai ser morto. O malandro de verdade, o contraventor de verdade, ele está às vezes até na bancada política, né, no legislativo, etc. Basta ver o assalto em Criciúma, né? Os caras simplesmente, né, acharam que era simplesmente uma brincadeira, e nem todos foram presos, né? Foram presos alguns, e não vai se recuperar o dinheiro. O próprio presidente da República, nesse sentido, que é do Rio de Janeiro, disse que se a população tivesse armada, poderia atirar naqueles bandidos. Você atira da tua janela, o cara atira com uma bazuca de volta. Então você veja o grau de absurdidade. O Rio de Janeiro, né, está com o Witzel afastado, com o processo de impeachment, tem a questão das rachadinhas, que o Carlos Bolsonaro está envolvido, inclusive, né, que pode ser aí um calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, entre outros, né, porque ele tem vários calcanhares de Aquiles, né, e o Crivella é mais um desses, né, tanto que perdeu, né, a reeleição. Faltava pouco tempo para acabar o seu mandato, a casa dele caiu. Você fala bem, em off, também acho, né, que ele tentou chutar o Golias chamado Rede Globo. Também acho. A Rede Globo não é inocente na história do Brasil, não. Se estudarmos a história do Roberto Marinho, ele teve profundas ligações com a ditadura militar e com as mortes que aconteceram na ditadura militar. Ele era muito amigo dos generais. Então hoje o Bolsonaro é inimigo da Globo e amigo dos generais. Puxa o saco do exército, né, e quer dar um golpe militar e demoniza a Globo. Se o Roberto Marinho estivesse vivo, o Bolsonaro seria amigão do Roberto Marinho. Então veja que não dá lógica histórica. Esta prisão do Marcelo Crivella demonstra a bancarrota, o buraco negro que é o Rio de Janeiro, que se irradia para o Brasil. Porque quanto de apego ao poder, e aí se fala, não, mas ele só estava fazendo política, né, nessa questão aí, ao qual foi denunciado pelos grupos, né, vamos dizer assim, até de coação, em alguns casos, de propaganda enganosa do seu governo. Mas a propaganda enganosa, primeiro que ela é enganosa, já diz, é crime. É falsidade ideológica. E segundo, ela tem um objetivo, que é poder e dinheiro, Edinho. Portanto, é lamentável. Deixa eu trazer para uma reportagem que está no site G1, assinado pelos jornalistas Daniel Silveira, Lisle
Leitão, Marco Antônio Martins, Paulo Roberto Soares e Pedro Figueiredo, para nós podermos imergir um pouco mais em conteúdos que foram apurados e o que a reportagem conseguiu levantar sobre informações e nos traz. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do prefeito Marcelo Crivella das funções públicas. Ele foi preso na manhã desta terça-feira em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. O documento, a desembargadora cita a Rosa Helena Pena Macedo Guita, que traz determinações que o prefeito se abstenha de realizar qualquer ato inerente ao exercício do cargo de prefeito. No despacho da prisão, a desembargadora diz que Crivella era o chefe de uma organização criminosa que atuava dentro da prefeitura e enfatizou que, embora restem poucos dias para terminar o mandato, sua manutenção no cargo até lá implicaria em riscos à ordem pública. Além dele, foram presos também o empresário Rafael Alves, o delegado aposentado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo, além dos empresários Adenor Gonçalves dos Santos e Cristiano Stockler Campos, da área de seguros. Para a desembargadora, os crimes foram cometidos de modo permanente ao longo de 4 anos de mandato e começaram a ser planejados durante a campanha eleitoral. A desembargadora ponderou ainda que, mesmo com o fim do mandato, contratos fraudulentos já firmados continuarão ativos, permitindo que os investigadores continuem a receber propina das empresas envolvidas no chamado esquema criminoso. A decisão também diz que o prefeito não só tinha conhecimento, mas também autorizava a prática de tais crimes e deles se lucupletava. Em relações a Rafael Alves, a desembargadora apontou que ele se apresentasse como empresário e suas empresas são inoperantes. Ele aponta que o que leva a uma conclusão de que ele vivia do crime, ou melhor, somente vivia de corrupção. Todos os presos vão passar por uma audiência de custódia, hoje às 15 horas, no Tribunal de Justiça, para que a legalidade do procedimento seja avaliada conforme determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin. O delegado aposentado Fernando Moraes está com sintomas de Covid-19 e por isso foi levado para a delegacia fazendária com os outros presos. Lá ele está na Polinter, né? Também é denominada Cidade da Polícia. Então, quem foi os presos? Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, Rafael Alves, que se diz empresário, Fernando Moraes, delegado aposentado, Mauro Macedo, ex-tesoureiro de campanha de Crivella, e Adenor Gonçalves Santos, empresários, além do Cristiano Stockler Campos, que seria empresário na área de seguros. E aí depois segue, né, a reportagem falando sobre um determinado QG da propina, né, no qual tinha sido estabelecido dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. O esquema parece que é sempre o mesmo, né? Aproveita-se da máquina pública para poder fazer licitações superfaturadas e fraudulentas com o objetivo de fazer as rachadinhas, né? Um pouco de recurso para a empresa, outro pouco de recurso para o grupo poder extrair valores públicos que poderiam ser melhor destinados para a saúde, educação e já pastas, né, de amplo conhecimento da sociedade. Mais uma vez mostra que a corrupção dentro do Rio de Janeiro chega a pontos que se infiltra dentro do poder das esferas públicas, né, Miguel? E o mais importante, o tão importante quanto, porque a prisão parece que é uma questão, né, de fim da corrupção, mas não é. É estar atento para as narrativas. Primeira coisa que você expõe aí na notícia e que a gente deve se preocupar, nós devemos nos preocupar em âmbito municipal, é esse debate das parcerias público-privadas. Por que tanta pressa em apresentar esse projeto aí em instância municipal? Porque isso é uma questão que, se é bom realmente para o município, precisa ter profunda transparência, para que somente seja justo, né? Não apenas alguns grupos. Como eu disse, assim, eu vou abrir um parêntese para essa questão, com todo o respeito ao que se tem, a nossa cultura está sofrendo, restaurantes estão sofrendo. Se criticou muito aqui o edital primeiro da Lei Aldir Blanc da cultura, porque é dinheiro, né? Estou falando de dinheiro que envolve também a corrupção no Rio de Janeiro. Não estou denunciando corrupção em Caxias, mas sim certa estranheza, ou pressa, ou despreparo. Lá no início de novembro, um edital de uma semana envolvendo um feriadão.
Muita gente não conseguiu apresentar projeto, muitos nem sabiam, né, e depois os decretos governamentais acabaram sacrificando muitas pessoas na área artística e de entretenimento. Fez-se uma pressão, descobriu sobras de editais de R$1.700.000. Não é pouco, não. Então, onde é que estava esse dinheiro? Por que não se fez um edital mais longo se tinha o dinheiro? E se estimulou? Porque o objetivo do poder público é estimular, não é guardar o dinheiro, é que o dinheiro circule e estimule a economia. Então, portanto, abra-se o parêntese para a preocupação com essas parcerias público-privadas que se quer aprovar a toque de caixa. Tudo que é aprovado a toque de caixa não é bem debatido e alguma coisa não está bem clara no Reino da Dinamarca, algo de podre. A narrativa, agora, voltando ao Rio de Janeiro, que o Crivella vai fazer me parece muito óbvia. Perseguição da Globo, primeira coisa. Né? Vai dizer que foi a Globo, porque quem não sabe, ele é genro do Edir Macedo. Então há uma disputa, né, pelo mercado de mídia. A questão religiosa, né, narrativa para os seus fiéis, assim como, e isso se aprendeu na política e se descobriu que tem uma massa de manobra incapaz de mudar de pensamento, porque morre abraçada no voto em todos os lados, seja na esquerda, seja na direita. Há muita gente que defende a inocência do Lula e morre abraçado com ele, e que corruptos são os outros. E os tribunais, não só o STF, porque nem chegou, as questões do Lula nem chegaram ao STF, elas estão sendo votadas em primeira e segunda instância. O STF, aliás, favoreceu o Lula, né, porque mudou a questão da prisão em segunda instância, o que deixou ele respondendo em liberdade. Justamente mudaram essa jurisprudência em um curto espaço de tempo para favorecer o Lula, veja o poder que ele tem. Então, mas muita gente acha que os 12, 13, em 2 vezes foi julgado em segunda instância no Tribunal do Paraná ali. Então, quer dizer, há a tese que defenda que o Crivella vai fazer a mesma coisa, o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa, né? O Temer faz a mesma coisa, o Fernando Henrique faz a mesma coisa. São todos inocentes, né? Mas de inocentes o inferno está cheio. Então, o pior de tudo isso é que essa narrativa do Crivella vai misturar religião. Então ele vai defender uma perseguição, ele vai usar o nome de Cristo, ele vai dizer que né, as forças ocultas, que o Getúlio Vargas, né, dizia que existiam, né? Então, se as forças eram ocultas, por que ele não denunciou, né? Não vamos julgar o passado, né? Mas é fácil dar um tiro na testa, né? Você foge covardemente, né? Porque a hombridade era outra naquele período. Você é igual ao Japão, você pega em corrupção, você se mata, ou porque a vida dele teria acabado, né? O Getúlio Vargas pega em corrupção naquele período, ele preferiu morrer do que passar vergonha, que hoje a cara de pau desses caras aí é muito grande, né? Eles juram inocência até diante da mala de dinheiro, do dinheiro, né, enfiado no intestino, para não dizer coisa pior. Então, atenção, para a narrativa do Crivella vai ser essa, de perseguição da Globo, de injustiça, ele vai se vitimizar como se ele fosse o próprio Cristo. Narrativa pronta, né, pacote que é utilizado conforme o momento, independente de ideologia política. Infelizmente, quem paga o preço disso tudo somos nós, brasileiros, Edinho. 10h57. Hoje nós estamos com o nosso Sabe Caxias by Bitcoin fazendo essas avaliações, né? E um detalhe, né? Esses moldes corruptivos que estão sendo largamente já orquestrados no Rio de Janeiro, inclusive eram os mesmos modos operantes do governador, como você disse, isso já vem de muitos anos, né? Inclusive o caso da Odebrecht, né? Que estourou, é o mesmo sentido, é tudo licitações subfaturadas com o objetivo de desviar recursos ou engordar recursos de alguma conta estratégica para futuras campanhas políticas. É uma pena, né? Temos que ainda avançar muito nesse sentido, mas quem perde mais uma vez, sem sombra de dúvida, é todo o povo brasileiro. Miguel, vou passar você para as suas análises finais, né? Já no término de nossa programação, você contextualiza e já vamos para o fechamento de mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcoin. Foi muito bom hoje o nosso programa, né? Dois assuntos distintos, mas que retratam a realidade do que nós estamos vivenciando, Miguel. É verdade, Edinho. O favorecimento de grupos econômicos. Se você não faz parte da panelinha, você não tem oportunidade. E isso acontece sempre na política que não tem proteção da transparência democrática. Não é por acaso que o Donald Trump acusou e demonizou a mídia nos Estados Unidos.
O objetivo não é por acaso que, desde o surgimento da imprensa, utilizou-se essa ferramenta de comunicação para denúncia, para fiscalização. Hoje em dia, para fake news, mas a fake news não é inventada pelo Bolsonaro e sua turma, né? Muita gente utilizou-se dessa ferramenta no passado, inclusive antes mesmo da invenção, né, dos livros e a mentira, né? A mentira, o Nero consagrou a mentira, né? Quando colocou fogo no centro de Roma e culpou os cristãos. E por causa disso, os cristãos foram perseguidos 300 anos. E era uma mentira, né? Então você veja que não é de hoje que essa maneira de fazer política existe. É um princípio que Jesus Cristo consagrou, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas nós vivemos num período de desalmados sociais, onde morrer 185 mil brasileiros não passa de uma gripezinha, né, e assim por diante. E muitos brasileiros concordam com isso, ainda acho, né, se eu tiver o meu quinhão protegido, está tudo bem. Então, o que eu queria dizer, né, quando você me passava a palavra, é o favorecimento de grupos econômicos, nas bancas julgadoras, onde o dinheiro público é cercado de abutres. A transparência, a coragem de denunciar, muitas vezes se transforma num sacrifício. Não é por acaso que jornalistas são mortos pelo mundo inteiro, não é por acaso, né, que se tenta comprar o silêncio, né, ou comprar-se narrativas, ou seja, segundo alguns filósofos, né, cada homem tem seu preço, cada ser, né, outros acreditam que não. Então tudo isso, meu caro Edinho, está no debate social de hoje ainda, em tempos de pandemia, em tempos, né, no futuro nos consagrará nessa questão, Edinho, tanto quanto 2 e 2 são 4. Agora, não é num país desonesto que pensa que 2 e 2 pode ser quanto você quiser, né? Quanto você acertar. Não, 2 e 2 são 4, uma ciência exata. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que consagrar a transparência social, porque ou você faz parte do grupo econômico privilegiado, ou você é uma massa de manobra alienada, ou você é um bandido. Então, quer dizer, para muita gente justifica essa revolução, né? A revolução da hipocrisia, inclusive, mas a revolução na tentativa, né, de encontrar-se um novo caminho. Não se encontrará tão fácil enquanto o homem achar que ainda é o lobo do homem, Edinho. Muito obrigado pela audiência de todos, obrigado por estarem conosco neste programa. Amanhã nós teremos uma pauta automotiva bem interessante, né, com o Kleber Rodrigues, do Poli Estética Automotiva, que vai trazer aí algumas ideias novas também para fugirmos um pouco da política, da pandemia, e teremos também uma pauta de música, estaremos lançando um clipe, né, esta semana em primeira mão, outros assuntos de entretenimento. Convido também a que o pessoal assista as nossas matérias anteriores, inclusive no Cafeína, Dinho, só para concluir rapidamente. Essa semana nós temos aí no ar o Gel Fernandes, baterista do Rádio Táxi, que está na mídia, inclusive, vai estar aí no final de semana gravando, né, no Raul Gil. Vão gravar hoje, vai estar no Raul Gil no fim de semana, um especial de Natal. Ele fala também do problema da música no Brasil, que as bandas têm dificuldades, problemas de troca de músicos. Um homem que está há 40, tocou nos Secos e Molhados, na Rita ali, tem referenciado isso porque, não somente pela fama, mas pelo aprendizado, né? Seres humanos, enfim, o Netinho também e outros tantos, né? E amigos daqui também. E nós estaremos entrevistando o Fábio Alves, que é da banda Caxique, músico de Caxias, excelente, baixista, que começou comigo, e também o nosso querido amigo Ivo Menegola aí, que junto com o Zé Natário está lançando aí, né, uma nova música, relançando, e nós estaremos entrevistando também. Então vale a pena um pouco de distração e não focar só na pandemia neste Natal, para que a gente tenha um Natal mais feliz, Adinho. Nós voltamos amanhã, vem aí o Lance Esportivo. Muito obrigado, meu querido amigo, né? A Nicole Motim, a cantora que está no grupo com eles. A Nicole Motim, o Zé Natália e o Ivo Menegola, que é DJ, estão lançando aí uma música do Alemão Ronaldo, né? Me Leva Pra Casa, né? E nós vamos estar falando com ele sobre isso. Bem legal o som, né? Inclusive já compartilhei. Legal, Edinho? Um abraço, querido Lance Esportivo. Voltamos amanhã. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau.
Bitcom TV. Passa no seu smartphone.